Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13. Pai, nós exaltamos o Seu nome uma vez mais, e eu dou graças ao Senhor por essa noite, pela vida de cada um que aqui está presente, Senhor. Ó Deus, se derrama sobre nós por meio da revelação da Tua Palavra, ilumina os olhos do nosso coração, nos dê entendimento, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Fala conosco, Senhor, coloque a Sua Palavra dentro de nós, e que ela se torne rema, viva dentro de cada um de nós, no nome de Jesus. E para isso, Senhor, que diminua eu completamente, pois eu de mim mesmo não tenho nada a fazer ou acrescentar, mas o Senhor é o Deus que tem tudo a fazer. Por isso, Senhor, que o Senhor cresça e resplandeça nesse lugar. Cubra esse ambiente com o sangue do Cordeiro, e toda resistência no mundo espiritual, toda resistência na mente, toda distração, eu repreendo nesse lugar em nome de Jesus. Fala conosco, amém e amém. Mateus capítulo 13, todos acharam? Diz assim no versículo 3: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos não entenderam o significado da parábola e perguntaram para Jesus: nos explica, nos ensina. Aí Jesus, no particular, vai dar a revelação, o entendimento, a revelação para os discípulos daquela parábola. E aí no versículo 18 em diante diz assim: prestai atenção, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi plantado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Mateus falou na ordem decrescente. Eu gosto de Marcos, que ele fala na ordem crescente da multiplicação de 30, 60 e 100 por um. Nós vimos nessas noites que tivemos aqui no avivamento, nos cultos que tivemos, domingo, segunda, terça, quarta, como Deus ministrou sobre nós. E na quarta-feira falamos de Provérbios capítulo 4, verso 18, quando a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. E nós vimos que a vida com Deus é uma crescente. Então a Bíblia diz que sobre a tua vida está a luz da aurora, que vai brilhando, 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 mais e mais, até ser dia perfeito. Eu não aceito a tua vida fazer o caminho contrário, começar brilhando e apagando, apagando, apagando. Não, a vida com Deus é uma crescente. Você começa brilhando, mas vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. O salmista declara: aqueles que vão indo de força em força, não de força e de fraqueza, mas não de força em força. Paulo fala
que é boa, agradável e perfeita. As coisas de Deus, queridos, são crescentes. Por isso eu não aceito você viver o caminho oposto disso, porque é uma crescente. Sobre a tua vida está a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, no nome de Jesus. E aqui Jesus ele vai contar a parábola do semeador, porque a vontade dele não é só que você cresça, mas é que seja algo sustentável, que você permaneça no nome de Jesus. E aí ele vai falar das sementes que caíram em 4 lugares diferentes. E a grande questão, o grande diferencial não é a semente nem o semeador. A grande diferença é o ambiente em que cada semente caiu. O semeador é o mesmo, então a qualidade da semente é a mesma. O diferencial é os ambientes em que cada semente caíram. Uma caiu na beira do caminho, ou seja, está dividido, está nem lá e nem cá. Então essa semente, esse ambiente, essa pessoa não compreende. Então vem o maligno e rouba o que foi plantado no coração. A outra, que é o foco dessa noite, caiu num terreno rochoso, tinha pouca terra, então não tinha espaço para a raiz crescer e aprofundar. Então aquela planta logo nasceu. É a pessoa que recebe com alegria, mas quando veio o calor, quando veio a pressão, quando chegou o dia mau, aquela planta secou e morreu. Por quê? Porque não tinha raiz em si mesma. Então o outro ambiente é um terreno cheio de espinhos que sufoca a palavra. Mas o que caiu em boa terra fala do ambiente perfeito. Qual o ambiente perfeito? Que ouve e compreende, aonde esse território aqui não tem mais pedra, não é mais um território duro, não é mais um coração duro, não é mais um solo rochoso, não é um solo mais cheio de espinhos, mas agora caiu em boa terra. É o que ouve, compreende, e esse vai frutificar a 30, 60 e 100 por 1, na autoridade do nome de Jesus. Então o grande diferencial é o ambiente em aonde a semente caiu. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Salmo 92. Salmo de número 92. Salmo 92, versículo 1 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade, com instrumentos de cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundo. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Quero que você preste atenção num detalhe. Toda vez que Deus vai falar do crescimento do ímpio, o Senhor vai usar a expressão erva. Eles crescem como a erva. Eles crescem como a erva. No Salmo 37, versículo 2 fala assim: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Todas as vezes que o Senhor vai falar do crescimento do ímpio, Deus usa a expressão erva. Por que erva? Porque são plantas rasteiras, e aonde as suas raízes, elas são superficiais. Então o que o Senhor nos ensina é: tudo aquilo que é superficial não resiste o dia mau. Tudo aquilo que não tem raiz profunda, tudo aquilo que é superficial não tem um crescimento sustentável. Tudo aquilo que fica no superficial não suporta o dia mau, o dia da angústia, o dia da pressão. Jesus falou da casa construída na areia, é superficial. Quando chega o vento forte, quando o rio transborda, quando chove chuva, aquela casa desmorona, desaba, e é grande aquela ruína, e é grande a sua ruína. Por quê? Porque é superficial. Tudo aquilo que fica no superficial
superficial não resiste, não suporta, não aguenta o dia mau. Mas entenda que não é só a questão da impiedade, porque Jesus está falando da semente do reino, que caiu num terreno rochoso, aonde não tinha muita terra, e aquela planta logo nasceu, mas quando chegou o calor forte do sol, ela queimou e secou, porque não tinha raiz profunda. Então, queridos, até mesmo as coisas do reino, até mesmo as coisas de Deus, quando fica na superfície, no superficial, você não vai ver um crescimento forte, vigoroso e sustentável. Tudo aquilo que fica no superficial, até mesmo a palavra, até mesmo as coisas do reino, a pessoa não resiste quando chega o dia mau. Então, toda vez que Deus fala do crescimento daquilo que é superficial, Ele vai usar a expressão erva. Mas quando Deus vai falar do teu crescimento, a palavra muda. Aqui no Salmo 92, Salmo 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, quando a Bíblia fala dos filhos, quando a Bíblia fala de você, ela não te compara a uma erva, mas fala assim que você vai florescer como a palmeira, e você vai crescer como o cedro do Líbano. Qual o diferencial da palmeira e qual o diferencial do cedro do Líbano? A palmeira, preste atenção aqui, a raiz da palmeira, ela desce dentro da terra até encontrar água. Enquanto as outras plantas estão secando, ela tem a capacidade de florescer mesmo no deserto por causa de suas raízes. A palmeira, as suas raízes, elas se aprofundam até encontrar água. E mesmo enquanto as outras plantas estão secando, a palmeira está florescendo mesmo no deserto. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ainda que eles não estejam florescendo, a tua vida vai florescer por causa das suas raízes em Deus. Elas estão seguras por uma raiz que vai muito profunda. Chega a penetrar de 5 a 10 metros abaixo da terra, o que lhe confere estabilidade. Eu, estudando sobre a palmeira, vi um poema sobre a dança da palmeira na tempestade. Quando a tempestade vem, as palmeiras elas se envergam, mas elas não quebram. Por quê? Porque suas raízes são fortes. Em nome de Jesus, as suas raízes dão para ela estabilidade, e dá para a palmeira firmeza, sustentação por causa das suas raízes. Mas o Senhor diz que você também vai crescer como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano possui beleza e perfume. A sua madeira é perfumada. Receba essa palavra no nome de Jesus. O cedro do Líbano não depende da chuva, pois as suas raízes profundas buscam água diretamente dos lençóis freáticos. Então entenda isso no nome de Jesus. Diz que o cedro do Líbano exala perfume. Paulo diz em Coríntios que você exala o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que o cedro do Líbano não depende da chuva, ou seja, não depende de circunstâncias externas. O cedro do Líbano não depende de circunstâncias externas para ele crescer, porque as suas raízes elas são profundas, até encontrar os lençóis freáticos, até encontrar a fonte das águas. Então entenda isso sobre a tua vida. A tua vida para florescer, a tua vida para crescer, não depende das circunstâncias externas. O teu crescimento na autoridade do nome de Jesus não vai depender de juros dos Estados Unidos, não depende de governo dessa terra. O teu crescimento depende de Deus. Você vai crescer sobremaneira
estão firmadas na fonte, as suas raízes recebem vida da fonte, e é a fonte do reino de Deus que sustenta a minha vida e a sua vida, no nome de Jesus. Na velhice ainda darão frutos, fortes até o fim. São cheios de seiva. A seiva é o líquido que traz o nutriente para a árvore, ou seja, são cheios de seiva, são cheios de vitalidade, são cheios de vigor. Os velhos terão sonhos e terão vigor para realizar, no nome de Jesus. São cheios de seiva, como Caleb com 85 anos falando: eu estou pronto para a guerra, estou pronto para conquistar minha montanha, estou pronto para conquistar minha herança. Cheio de vigor, cheio de vitalidade. Moisés está com 120 anos e está brigando com Deus para viver. Senhor, me deixa entrar na terra, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Cheios de vigor, cheios de seiva. Oh queridos, em nome de Jesus, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. A seiva que vem da videira, ela escorre pelos ramos. Você recebe da seiva da videira. Essa noite você está recebendo da seiva, dos nutrientes da palavra. Que você seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva, cheios de vigor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, porque Ele vai te dar vigor, porque Ele renova suas forças, para você proclamar a grandeza do nome dEle. Quando estão entendendo o nome de Jesus, queridos? Para você proclamar a grandeza do nome dEle. Mas perceba que o grande diferencial da palmeira e do cedro do Líbano fala do ambiente. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Abra comigo no Salmo de número 1, Salmo de número 1, Salmo de número 1, Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ambiente, antes o seu prazer, ambiente, antes o seu prazer está em que ambiente? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará, será bem sucedido. Quantos estão entendendo, irmãos, em nome de Jesus? E eu quero que você entenda isso, que você esteja debaixo do tudo de Deus, do tudo de Deus, porque tudo é tudo. Que você esteja debaixo do tudo dele, e tudo quanto fizer, não são algumas coisas, tudo quanto fizer, você vai prosperar no nome de Jesus. Que você viva essa palavra: Senhor, não são algumas coisas, mas tudo que eu fizer serão coisas bem feitas. Tudo que eu fizer vai estar debaixo dessa unção de Selá, que aprendemos aqui na semana do jejum, na semana do avivamento. Tudo que eu fizer vai estar debaixo da unção. Tudo que eu fizer prosperará no nome de Jesus. Amém? Versículo 4: os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Perceba mais uma vez, quando fala do ímpio, vai falar o quê? Palha. Não tem raiz, o vento leva embora, o vento dispersa. Mas você não, você é árvore plantada junto a ribeiros de água. Jeremias capítulo 17. Abra comigo em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo de número 17. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então preste atenção nesse versículo, que é muito distorcido. Deus não falou que você tem que desconfiar de todo mundo. Deus está dizendo assim: maldito o homem
que confia no outro homem, a ponto de fazer desse outro homem o seu apoio, o seu alicerce, o seu tudo, e aí você aparta o teu coração de Deus. Maldito o homem que coloca outro homem no lugar de Deus na vida dele. Maldito o homem que faz do outro homem o seu porto seguro, o seu alicerce, o seu sustento, e aí faz do outro homem a tua força, o teu alicerce, e aí você aparta o teu coração de Deus, o teu coração se afasta de Deus. Qual o resultado disso? Olha o que a Bíblia diz, versículo 6: porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos da terra, salgado e inabitável. Mas bendito, eu estou pregando para os benditos de Deus nesse lugar. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão, no ano da crise, no ano da recessão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Aleluia! Ei, você não está preocupado no teu ramo, você não está preocupado com esses anúncios de Selic alta, de juros altos, de perigo de recessão, você não está com medo disso, não. Por quê? Porque as minhas raízes estão em Deus. Então no ano da sequidão eu não me perturbo. Por quê? Porque na tua vida não vai deixar de dar fruto, no teu ramo você não vai deixar de crescer. Por quê? Porque as suas raízes estão junto das águas de Deus, estão junto à fonte. Então você não receia quando vem o calor, e no ano da sequidão você não se perturba, porque você não deixa de dar fruto. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, já estamos encerrando. Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Sabe aonde repousa? Sabe aonde vem o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento nas suas raízes? É quando você trabalha nas suas raízes que vem sobre a tua vida o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza. A força da árvore está nas suas raízes. É quando você está trabalhando nas suas raízes, fortalecendo as suas raízes, o Espírito de fortaleza vem sobre você, e Ele está te fortalecendo, de maneira que quando o dia mal chegar, não nos derruba, não nos arranca. Por quê? Porque estamos plantados no Senhor, e sobre a tua vida vem o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e de conhecimento do temor do Senhor. Amém ou não amém, povo de Deus? Ainda em Isaías, capítulo 53. Ainda em Isaías, capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, ou mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. Está falando de Jesus, mas certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Mas perceba que a Bíblia diz, quando nós olhávamos para Ele, era como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Aqui Isaías está tendo uma visão da cruz, do Calvário, e Jesus na cruz, todo machucado, todo ensanguentado. Isaías falou: parece uma raiz, não tem beleza, não tem formosura. Você olhava para ele, não tinha nada que você o desejasse quando você olhava para Jesus na cruz. Mas preste atenção nisso, irmãos. Raiz não tem beleza, não existe raiz bonita. Se você arranca uma planta, uma árvore da terra, você arranca, raiz é feia, não tem beleza na raiz, não há beleza na raiz. Mas a raiz, ela traz um alimento para a árvore. A raiz, ela é a firmeza, o alicerce, a estabilidade da árvore. Deixa eu te dizer algo, é justamente nos momentos que a tua vida não apresentou beleza para o mundo, são justamente nesses momentos que você olha e a tua vida não apresenta beleza. É justamente nesses momentos que a tua vida não apresenta formosura. É justamente nesses momentos, queridos, que Deus está trabalhando nas suas raízes. As pessoas olham para você nas suas crises, e na crise não há beleza. Na crise não há beleza. As pessoas olham para a tua vida em crise. As pessoas olharam para a sua casa em crise, e na crise não há beleza. Na crise não há formosura. Mas é justamente nessa hora que Ele está trabalhando nas suas raízes. É justamente nessa hora que Ele está fortalecendo as suas raízes, te fazendo mais forte. É nessa hora que você está crescendo para baixo. É nessa hora que você está crescendo longe, fora do alcance dos olhos. É justamente nesses momentos que a tua vida não apresentou beleza nenhuma, que a tua vida não apresentou formosura nenhuma. É justamente nesses momentos, queridos, que Ele está trabalhando, ministrando, fortalecendo as suas raízes, fazendo você crescer para baixo, para depois você crescer para cima, no nome de Jesus. Fazendo você crescer para dentro, para depois você crescer para fora. Bendiga ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Me lembro quando a Yasmin estava em tratamento e teve o aniversário da priminha dela, e coincidiu da gente estar aqui, e a imunidade dela está boa, está pronta para a próxima sessão de quimioterapia. E nós fomos no aniversário da priminha, e todas as crianças ali na cama elástica pulando, todas as crianças ali, dali pulando dali para cá, correndo de lá para cá, e as pessoas na mesa. O foco era Yasmin, né, carequinha, com aquela cor característica que fica, todos aqueles que estão fazendo quimioterapia. E você olhava para as outras crianças, e olhava e dizia no momento da nossa vida que não tinha beleza, não tinha formosura. Era o momento da vida. Não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza tinha que nos agradasse. Mas esse é o momento que Deus estava nos fazendo crescer para dentro, porque a raiz cresce aonde os olhos não vê. A raiz cresce debaixo da terra onde os olhos não vê. E justamente no secreto Ele te faz crescer por dentro. Nos momentos de dificuldade, aonde a tua vida não resplandecia beleza ou formosura, mas muito pelo contrário, aparecia vergonha, humilhação, dor, fraqueza. Mas é justamente nesses momentos que Ele estava trabalhando nas suas raízes, te fortalecendo no secreto, no oculto, fazendo você crescer para dentro, para depois crescer para fora, fazendo você crescer primeiro nele, para depois você crescer para o mundo e aparecer e resplandecer, e a tua vida ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glorifica ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Foi justamente naquele momento, Jesus na cruz, que a Bíblia diz era como uma raiz. Não tinha beleza, não tinha formosura, mas Ele estava crescendo para dentro. Ele entregou a sua vida, Ele entrou na morte